estarmos aqui reunidos, ó Deus, para primeiramente glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Segundamente, ó Deus, para nós termos, ó Pai, um conhecimento, ó Pai, daquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vai se fazer presente, ó Pai, conduzindo a nossa fala, a nossa maneira, ó Pai, de pensar, que seja conforme, ó Deus, a Tua palavra, conforme o Teu poder, Jesus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre, ó Pai, sobre os nossos corações a Tua verdade, ó Pai, porque nós necessitamos, ó Pai, da Tua correção, dos Teus ensinamentos, ó Pai, dia após dia. Convidamos, ó Pai, para o Senhor assentar-se, ó Pai, aqui conosco sobre essa mesa, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministre, ó Pai, a verdade, ó Pai, que esse ambiente seja tomado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, e traga, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, o cuidado. Desde já, Deus, entregamos a vida do Samuel, ó Pai, diante do Senhor, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, Deus, traga, ó Pai, um sustento, ó Pai, sobre a vida da Letícia e dele, ó Pai, e que todo, ó Pai, mal-estar, ó Pai, que nós sabemos que é natural, ó Pai, daquilo que está acontecendo, seja cessado, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, Deus, possa guardar essa criança, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos, agradecemos, ó Pai, o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hein? Amém. Corte 7. 97. André que não leu na segunda-feira, lê hoje, né? Vou ler hoje. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as ovelhas, com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou a faraó. 12, né? Pelo menos escolheu 5 só. Os restos aí. Perguntou-lhe faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e apresentou-o a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem de faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e lhes deu-lhe trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e o ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser nossos próprios corpos e as nossas terras.
Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compre-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, como as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dai-nos as sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão e à outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes para o campo e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E disseram: Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-o junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Amém? Amém. Vou no 48 já também. E a gente faz igual da outra vez, pode ser? Pode. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu a parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são Efraim e Manassés, serão meus, como Ruben e Simão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de teus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padá, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço na terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são esses? E José disse a seu pai: Esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Aos olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e já não podia ver bem, e vê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda e à direita de Israel,
e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: Ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, ó Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal. Abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim o abençoou daquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra que vossos pais, e eu te tendo dado a ti um pedaço da terra, mais que teus irmãos, o qual tomei a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém? Amém. O velho recusou. Não, deixa comigo. Então vamos trabalhar o 47. 47, 48? Não, 48 e 49, pô. Não, 47 e 48, foi mal, perdoe. O 47 não tem muita coisa, entendeu? No 47, né? É mais a consolidação de tudo e finda ali, né? O propósito de Deus na vida de José. Primeiramente para trazer o sustento, né, na vida do pai, e não só do pai, né? A gente fala do pai assim, mas é da família, né? do povo em si. Ele consolida, né, o salvamento dos povos hebreus ali e traz um ponto como é que prova como é que José era muito inteligente, né, cara? Quem, José? O José, ele chega numa artimanha que ele faz... Eu acho que ele acabou, ele na faz verdade... com que o povo se propõe em se vender como escravo de Faraó, né? 47 nós vemos, na verdade, assim, ele colhendo os frutos, né? Sim, colhendo os frutos. Do que ele foi obediente ali na cova, na prisão, né? Uhum. E aí ele não negou. E aí passou esse tempo. Agora é o tempo da colheita. Ele passou pelo deserto. Vou passando pela prova da graça. E aí você vê que ele e ainda a família dele, né? A bênção não fica só para ele. Sim. É por causa dele, toda a família dele recebe também essa bênção. Uma coisa que eu achei interessante aqui no 47 também, agora que eu esqueci de marcar, agora que eu vi aqui, né, na leitura, é quando tem um diálogo de Faraó com Jacó, né? Ele vê que Jacó já é adiantado de idade. E ele fica, tipo assim, ao meu ver, né? Aqui na minha Bíblia o camarada ele não traz a interpretação dele ou o estudo que ele fez sobre isso. Mas ao meu ver, quando o Faraó pergunta pra ele qual é a sua idade... Você já deve estar velho. Assim, pô, esse camarada é bem ancião. Que ele é? Tipo assim, ele falava assim... Porque eu acho que já não tava comum o povo viver Quantos tanto. anos você tem, vovô? Ele pergunta, qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Quantos dias? Tal. Aí quando ele fala 130, depois o cara vem mais 17 com ele lá, ele fala... Você tá maluco, velho. Esse cara não morre, não? tipo isso, tá entendendo? Porque já tava comum o povo, acho que a expectativa de vida do povo naquela época já era... Você que é o Matusalém? Aí ele, eu. Não, Matusa brincou comigo.
Tipo assim, ele fica assustado nisso, cara. Isso só prova como é que... Também como é que é o cuidado de Deus, né, cara? Na vida de cada um de nós que temos um propósito diante dele. Até a longevidade ele produz, né? De maneira que, tipo assim, acho que já não tava comum ver um idoso de 100 e poucos anos andando pelas ruas. Não. Ainda mais quando ele vê que, caraca, 130, e o cara vive mais 17 comigo de boa aqui. E Jacó abençoou o faraó e saiu de seu pai. E Jacó abençoou ele. O faraó, na verdade, já estava rendido ali, né? Sim. O que José falasse para o faraó fazer, ele acatava. Eu acho que ele ficou encantado em conhecer Jacó também, cara. Porque ele já tinha conhecido o filho e viu que o filho era um prodígio, cara. Deixa eu ver então quem é o pai desse cara. Quem é o pai dele, né? Quem é o pai desse camarada? Da onde ele é? Aí Pai. ele pergunta a origem, da onde você vive e tal. 1000 anos. E o interessante é que Jacó ele vem lá e fala isso também, né? Tipo assim, pô, são quantos dias da sua vida? É porque eles Aí achavam Jacó que... diz, Não, porque eles já... os dias dos anos da minha peregrinação são de 130 anos. O faraó tá pensando que... Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida que não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais. Ele faz ainda a comparação naquilo com Abraão, né? Que viveu mais que ele, mas ele fala como se foram maus alguns dias. Ele fala, na verdade, porque o faraó fala assim, caraca, velho, essas pessoas vivem sei lá quantos anos? De Sim. onde são? Quem são esses filhos de vieram? Cristo? De onde vieram? Aí ele pergunta, quantos anos você tem? Qual o pai segredo dele, da sua longevitude, né? Jacó já fala 1000 anos, o faraó vai falar, rapaz, eu quero me entregar a esse Deus. Tipo isso. Entendeu? Eu acho que ele fica bastante encantado com E aí no 47 também ele vai falar que Jacó vai falar para José que ele quer faz José jurar, né? Que ele Sim. vai ser enterrado. da tradição, né? E isso é outra coisa que é muito interessante, né, velho? Com a palavra, o cara acredita assim, antigamente assim, na palavra, né? Aham. Porque só a palavra basta. Antigamente a gente via muito isso. Você falou, não sei o que vai Acreditado, acontecer. né? A palavra de um homem vale Vale muito. mais, Vale exatamente. mais que um Antigamente documento. a gente via isso na Bíblia que o cara falou, tal dia eu vou estar lá na sua igreja, Gabriel. E aí ele vai, entendeu? Antigamente, isso tem passado. Mas hoje não vai dar não por causa do Samuel à toa. Mas é que horas? Faz sim, bota a culpa em Samuel. Samuel não tem culpa de nada, cara. Não, verdade. Para dar desculpa. Amém? Não, e outra coisa que eu acho Amém? interessante aqui é que, cara, olha o 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José e seu filho e disse-lhe, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e use de mim de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. 47, 29. Do enterro que você está falando. Mas, cara, isso é interessante porque quando Isaac percebe que ele vai morrer, ele chama os filhos para abençoar. Quando Abraão também ele percebe que está chegando de... Todos. O cara tá tão... Ele teve, cara, agora eu não vou passar mais não. Tá chegando os dias da minha morte, tá chegando o dia que eu vou fechar meus olhos. E aí você vê, Jacó roubou a primogenitura do irmão. Aí Aí agora já o entra no outro... 48, agora já entra no 48. Aí né? já entra o outro também. Jacó não tá enxergando direito. Vai, abençoa o mais novo. Não, Jacó não, Isaac. Jacó agora. Não, mas ele tá enxergando, ele fez consciente. Não, ele fez consciente, mas ele não sabia. Tanto que José vai falar, não, pai, esse daí é o mas menor. Ele sabia, pô. Ele fala que... Não, ele fala que... Não, mas José Não, passa pra ele como se ele não soubesse. Não, sim, começou a conversa, mas ele responde seu... Não, mas então, respondeu seu pai, mas seu pai recusou recusou e disse, 19. eu sei, filho meu. Eu sei, Não, é então isso aí. eu sei, eu tô com Porque esse- José... Não, porque aqui em cima vai falar o seguinte, ó. Os olhos, porém, de Israel eram carregados da velhice, já não podia ver bem. Eu leio. 10. Aham. 10 e 11. 48, 10 e 11. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. Por isso que eu tô falando. E aí José falou... Desculpa, então, não passou despercebido esse ponto. É só você ler direitinho, prestar atenção. E aí, por isso que eu tô falando. Ele enxergava, pode ser que ele enxergava aqui, que ele vai falar, pode ser que sim, mas ele tava ali, ó, com dificuldade para enxergar e tudo mais. Ele achou que foi decorrência da Exatamente. deficiência física. Aí José fala, pô pai, calma aí pai, deixa eu te ajudar aqui, você tá abençoando o errado.
Aí ele que já não Uhum. já tinha feito a mesma coisa, Jacó, no caso, né? mas seu pai o recusou. 19. Eu sei, filho meu, e eu sei também que ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Então, assim, saber, realmente, ele falou que até que sabia, né? Mas, contudo, ele quis abençoar. Isso é interessante, né, cara? Que essa questão da primogenitura é algo muito forte, é uma lei de Deus. Era uma lei de Deus, então, assim, não tinha... E Deus quebrou ela 385 milhões de vezes, né, cara? Isso prova que, tipo assim, quando Deus tem um plano na vida de alguém, ele vai quebrar o protocolo, ele vai quebrar as regras, ele vai quebrar os estatutos e vai mudar a lei pra alcançar aquilo que ele tem que fazer, né, cara? Verdade. Entendeu? Nada nem ninguém impede os planos de Deus. Isso aí, eu falo que é interessante porque depois nas descendências, você vai ver as tribos de cada um, até mesmo quando Israel vai ser dividido, que vai ficar no reino do norte, vai ficar 10 tribos, e o reino do sul vai ficar só Judá e a tribo de Benjamim, onde o reino vai ficar dividido. A tribo de José ela passa a ser dividida em duas tribos, entre a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Olha como é que, tipo assim, e são os únicos netos, no caso de Jacó, que tem, se eu não me engano, que tem essa situação. O resto, todas as demais tribos levam o nome dos filhos. Só de José que não leva mais o nome dos filhos, ele leva como tribo de Manassés e tribo de Efraim. A gente vê isso muito no livro de Reis e Crônicas. Então você vê como é que é interessante e é o que acontece. A tribo de Efraim cresce bastante, né, nessa situação, decorrente também dessa bênção que na vida de Abraão, de Jacó no caso, né, perdão, sobre a vida dos meninos, né? André, pondera? Essa parte aqui sobre... É engraçado que, tipo assim, como quando José já sabia que o pai dele não estava enxergando muito bem, ele já meio que colocou ali, colocou disposto ali, né? Efraim próximo à sua mão que ia abençoar, né? Uhum. E Efraim não, Manassés próximo à sua mão que ia abençoar e Efraim do outro lado. E aí o velho forte meteu aqui, ó. Fala que cruzou, né? Sim, sim. Cruzou o braço e ele entendeu, né? No 17 fala assim, ele não gostou, aqui pelo menos o meu fala assim. José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do seu pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. E disse, não, meu pai, aqui é mais velho. Então é tudo que a gente falou, né? Isso aí que o Gabriel apontou muito bem. Né? Mas aí eu acho um outro ponto também muito interessante. No 15, e abençoou José e disse, Jacó falando, né? E abençoou José e disse, o Deus meu em cuja presença andará nos meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci. Então assim, ele já começou entregando ali para Deus, quem ele vai abençoar. Uhum. Sim. Então a gente não vê que foi, ele quis. Não. Assim, sim. Entendeu? Nesse sentido. Não foi o querer, não. Não, sim, deduzimos, né, que não seja o querer de Deus. Que Entendeu? seja o querer de Deus. Foi o querer de Deus ali, né? Isso aí. Que foi o querer de Deus. Não. Agora, interessante essa parte que a gente passou aqui, não sei se talvez a gente Porque possa até então ele perceber. não tinha nenhuma afinidade com nenhum dos dois. Sim. Ele não conheceu alguns meninos Afinidade ali. na hora. Então, assim, foi Uhum. Sim. de espontânea, livre pressão do E Senhor. até ele fala, né? Ele fala assim, cara, eu já fui grato de te ver, né? Te ver, ele fala, Jacó fala a José, já fui grato de te ver vivo, agora ver a sua semente, né? Ver seus Sim. filhos, né? Agora eu falo no versículo 47 aqui, voltando um pouco, é interessante que quando José foi levantado, né? Para governador, era, se a gente parar pra pensar, por causa da fome, mas, cara, ele trouxe riquezas, mano, para o Egito, Sim. entendeu? Não só em quesito da fome, mas trouxe o quê? Trouxe gado, trouxe bois, trouxe cavalos, né, que falam aqui. Sim. Trouxe também as pessoas, assim, trouxe assim, né, por conta da fome, né, mas enriqueceu bastante o Egito em relação a isso tudo. E aqui, eu não sei se antes fala, não me recordo, mas aqui começa aquela parte no versículo 24. É isso mesmo. No versículo 24 do 47 fala assim, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Uhum.
como se fosse a parte do dízimo, entendeu? Que ele fala quinta parte. Eu estava buscando aqui quanto que seria uma quinta parte. É em torno de 20% da sua colheita. De 100%, 20% vocês dariam, né, a Faraó. Mas o interessante é que, tipo assim, cara, eles foram... Olha como é que é. Esse pessoal, eles foram pra lá dando a vida deles. Tipo assim, cara, não tenho mais nada pra te dar. Já dei rebanho, já dei terra. Foi entregue, né? Entrega a minha vida a vocês. E aí ele fala assim, não, beleza, mas aqui vocês dão a quinta parte. E o que sobrar, né, os outros quarto quintos ficarão com vocês como semente, como sementes para o campus e alimentos para vocês. Então, olha a gratidão também aí, que tipo assim, esse povo tinha com José. Tipo assim, cara, eu dei a minha vida, não tem mais nada. Sim. Aí ele chega, não, isso aqui você separa pro Faraó, mas o restante é de vocês. Vocês vão plantar, vocês vão crescer. E aí lá na frente a gente vê, né, o outro Faraó já vendo, tipo, cara, esse pessoal tá crescendo muito, né? Eles ficam incomodados, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Eu só achei interessante esse ponto aqui, que acabou que a gente passou, que é essa parte da quinta parte, né, que deu para o Faraó, e o restante o José passou mesmo para aqueles que necessitavam, né, eles deram a vida deles, mas ele passou, não, frutifiquem, vão crescer. 4:9 então? Dá. Jacó abençoou seus filhos e morre. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente porquanto subistes ao leito do teu pai. Então o contaminaste e subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu decreto, no seu secreto conselho, não entra na minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunta, porque o seu furor mataram varões, e a sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai, e a ti se inclinarão. Judá era um leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-te e deita-se como um leão, e como um leão velho, a quem o despertará. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que Siló, o que ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levantará a sua veste no vinho e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como porto dos navios, e seu termo será em Sidom. Issacar é o jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E eu vi ele, e o descanso era bom, o que a terra era deliciosa. E abaixa o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares de cavalos e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, e ele dá palavras formosas.
José é o ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os seus flecheiros lhe deram amargura e os flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e seus braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo que Deus, o teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com as bênçãos do abismo que está debaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de seus pais, até a extremidade dos outros outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas essas 12 tribos de Israel, isto é, a que eles falou seu pai quando os abençoou, cada um deles abençoou conforme a sua bênção. Depois ordenou-lhe e disse: Eu congrego o meu povo, sepultai-me com os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está na frente de Merê, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Leia. O campo e a cova está nele. Caraca, isso aqui é interessante. O campo e a cova está nele, foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos aos seus filhos, encolheu-se os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. E foi. Amém. 50 logo para matar? Pode fechar? Vai. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permitam partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este mesmo fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, como ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavalos também o acompanharam. A comitiva era intensa. Chegando à eira de Atade, perto de Jordão, lamentaram-se em voz alta com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo do Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que eles haviam ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manrê, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Etita, para que lhe servisse de propriedade para sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram-lhe: E José, tive rancor contra nós, e
resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes e que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostrando-se diante dele, e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estariam eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eita, de novo. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José... Bisneto? Hã? Não, continua. Filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando para a terra que prometeu como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois foi embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém. Rapaz, mas só ali, já volto ali rapidinho. E tem 2 pontos aqui que eu marquei, cara, que eu... Nesses 2 textos, né? eu achei interessante. Não, mais no 50, no 49... 50 eu vi um aqui também. No 49, tipo assim... Então, ele tinha até esquecido o 49 já. Esquecido? Como assim? Esquecido. Cara, leu agora. Cara que leu. A gente começa, né, nos 49 ali, Jacó abençoando cada um dos filhos. E o que me chama a atenção nessas bênçãos que Jacó traz para cada um dos Fecha filhos... não, deixa que eu feche, senão Gabriel estragou já. Eu acho interessante, né, nas bênçãos que eles trazem para cada um dos filhos, cada um recebe uma bênção conforme a vida que levou. Sim. Isso aqui faz meio que uma alusão, né, cara, ao dia do juízo final. Aham. Mas, Você vê isso, pô. mas aí é interessante. Judá não vendeu José? Também. Eu acho que vale muito referente ao arrependimento. Também. Judá foi aquele que a gente viu que ele não, eu não posso do meu pai. Sim, 45. 44. É 44? É. Isso, 44, tá certo. A humildade e Finalzinho. súplica de Judá. E aí a gente vê que Judá é aquele que realmente estava totalmente arrependido. Despedaçado, né? Pelo que ocorreu. Porque se fosse a gente olhar o que ele tinha feito, e se não tivesse se arrependido, como o coração dele demonstrou, poderia... Não, sim. Mas Judá, ele é um cara que desde o nascimento dele já foi separado. A gente mas vê aí... isso. Não, sim. Não. Porque, olha aqui. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Lá desde a época quando a Leia tem Judá, ele já foi separado para isso. Entendeu? E é óbvio que tem erros, é óbvio que ele falha, é óbvio que ele peca. E são erros gravíssimos. Pô, ele pega a Tamar, esposa do filho dele, a nora dele, sem saber. E quando ele descobre, ele fala: caraca, certamente você é mais justa do que eu. Olha, ele foi lá pra matar Tamar porque achou, pô, sua nora fugiu do matrimônio aí. Então não quis esperar seu filho menor, não. E tá grávida aqui. Ele já subiu pra matar Tamar. E quando eles bateu lá, ele viu, popa. Epa! O pobre miserável fui eu. Eu que pequei, não foi você. Tipo assim, tá entendendo? Ele viu, é óbvio isso, né, nessa situação, mas
Quando o cara é desde o princípio chamado, cara, por um projeto, os planos de Deus se cumprem na vida dele. É óbvio se ele quiser também, né? O arrependimento. Porque aí não. Volta aquela frase, né? Uhum. Deus não quebra princípio para cumprir. Sim, princípios dele. Ele pode quebrar uma lei, ele pode quebrar para cumprir propósito. O princípio de Deus, ele não quebra os princípios dele. Ele não quebra princípio para cumprir propósito. Então, assim, se a pessoa não tiver na brecha, igual o Judá, se arrependeu, viu que o coração dele tinha feito essa mudança, não iria ocorrer, mano. Que foi? Ar-condicionado? Agora que você foi ver, já estou quase indo embora. Então, assim, se não tivesse tido esse arrependimento, que foi confirmado em Judá, eu acredito que ele não receberia, não. Porque quem era para receber a bênção era Rubem, que era primogênito. Então, e assim, ele falou, você é o mais excelente, você é o mais forte, você é o top. Era para ser você, mas você deitou com a concubina minha. Então, vá, pô, cortou. Próximo, Simeão levou aí, 2 matadores de aluguel. Corta. Judá viu que tinha feito tinha um arrependimento genuíno e tudo mais, e aí deu sequência. Agora vamos ver que da linhagem de Judá que vai vir o prometido. Uhum. E é esse, não sei se você quer apontar algo também no 49. Não, nesse aqui é isso mesmo que vocês estão falando. E tem outra coisa também que fala, que é com Judá, fala no 10, o centro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Siló, uma vez... Foi enviado, né? Siló significa enviado. Eita, toma, glória. E aí, o enviado só pode se referir ao Messias. Sim. E aí tem uma parte que fala também, que eu abri aqui, é Josué 18. Josué 18, 1. Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelitas. Falam que também seria referente ao tabernáculo. Sim. Entendeu? Então, assim, quer dizer, enviado, né? Eu acredito que foi. Até que ele venha. Uhum. Aí que eu falo assim, ou até que Siló venha, ou ainda que venha aquele que a quem pertence. Congregarão os povos. Tributo. Engraçado, cara. É engraçado, é uma maneira de dizer, né? Você vê aqui, ó. Ele amarrará seu jumentinho, a vide da sua jumenta e a cepa mais excelente. Cara, isso é exatamente a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, cara. Ele entrando sobre um jumentinho. Ele fala, pega um jumentinho. Por isso que o Siló é assim, tá eu acho que não tem sombra de dúvidas. Aponta, né? Que é o... Cara, me explica um negócio de essência. Me explica aí, ateu, um negócio desse. Por isso que vem lá... Quase 6.000 anos depois, cara. Que vem se cumprir isso. A palavra, né? A palavra, ela... Quando os pais ali abençoam, né, os filhos, é a palavra mesmo, é aquilo que Deus revela, né, a eles, né, a palavra, na verdade, sempre teve poder, né? Sempre. É porque as pessoas não tomam posse, mas a palavra tem poder. Continua tendo. Sim. Então, até só quando a gente fala elas inconscientemente. Exatamente. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Muitos pais hoje em dia, cara, eu vejo isso, tipo, amaldiçoando os filhos, cara, e eu, meu Deus do céu. Palavra. Sem ter um conhecimento de nada, né, cara? Sem ter conhecimento. Aí outro ponto aqui que eu marquei já no 50, cara... É 50 ou... 31 primeiro, 31. Depois eu vou contar porque o 31 eu quero... Possivelmente a gente vai gastar mais tempo no 31. 31? No versículo 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. Não foi Raquel. Leia. Cara, a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Isso aí a gente já tá cansado de ouvir e tudo mais. E toda vez que a gente escuta os judeus falar isso, a questão dos vossos pais refere-se aos três. Uhum.
Mas mesmo Raquel sendo a mais amada, ela não foi sepultada no mesmo lugar onde os patriarcas estiveram e as matriarcas estiveram. Que dá a sequência porque essa aqui é a sequência de Jesus. Porque a gente pega lá no livro de Mateus, vai dizer que de Adão até Abraão são 14 gerações, de Abraão até Davi são mais 14. E de Davi até Jesus, até José no caso, né? Que é o pai de Jesus lá, né? São mais 14. São 42 gerações ali no caso. Esse ciclo inteiro. E desse ciclo inteiro, olha só como é que Legal, assim. cuidadosamente, no subconsciente, eu acho, naquilo que a gente estava falando, que até mesmo na palavra sem entender, ele fez o cuidado de botar a mulher que seria a mãe de Judá, que é a descendência de Jesus. Foi ela que foi sepultada e ficou juntamente. Não foi a mulher que ele mais amava. Seguiu a descendência. Sim. Então, cara, isso aqui é interessante, porque, cara, para as coisas de Deus, o meu amor pessoal, os meus gostos, Não tem nada a ver. os meus princípios, quando é para Deus, irmão, eu tenho que abdicar dos meus gostos, eu tenho que abdicar das minhas paixões, dos meus princípios, e tem que ser da maneira do plano de Deus, cara. E agora eu entendo, agora não sei se você vai lembrar, Roger, acho que o André não estava com a gente ainda não, né? Na época que a gente começou a ler. André não tinha sido convertido, não? Não. Que isso? Aí! Não, ele não estava aqui nas reuniões com a gente ainda. Se lembra de quando o Abraão vai comprar esse campo? Agora eu entro no 30. O discurso. Agora eu entendo porque Abraão teve todo aquele zelo de falar, não quero que você me dá, eu quero comprar. Porque, cara, ali seria o lugar dos patriarcas. Aquilo teria um peso histórico, um peso espiritual, um peso sentimental, seria um memorial para eles, e um memorial para eles não podia ser algo doado. Tem que custar. Aí a gente volta naquela questão daquela mensagem de segunda, né? Que a gente precisa da nossa experiência particular, aquela experiência transformadora. E a experiência transformadora ela tem que custar na nossa vida. Não pode ser algo que vocês falaram pra mim, eu tomo como certo e eu vou viver. Isso é lindo, isso é maravilhoso, eu viver do testemunho de vocês. Mas a transformação só vem no caráter de um homem quando ele vive as suas próprias experiências. Isso aí. E essa experiência tem que custar algo. É isso que dói. É aí que tem que doer. Porque se não doer, não faz sentido. Não vai fazer sentido pra você. Porque agora, vamos lá. Agora a gente volta na fala de Jacó, que a gente leu no 47, se eu não me engano, que ele fala que meus dias e as minhas peregrinações foram maus. Ele teve vários dias felizes. Pô, ele tá falando de Jacó, quando saía do campo, encontrava com a mulher pimba na gorduchinha. Falou, vem. Pô, o cara teve vários dias felizes, mas o que nos marca são os dias ruins às vezes. Uou, que Tá entendendo? Casou com uma mulher bela, né? O que nos marca é isso, que nem o Tom Jobim tem uma frase que fala o seguinte: tristeza não tem fim, felicidade sim. É tipo quando fala, você conta uma piada hoje, você ri da piada, depois você conta outra, você não tem mais a mesma graça. Isso. Mas aquilo que te machucou, uma vez, sim, vai ficar marcado. toda vez que você lembrar daquela dor, você vai se sentir mal, você vai sentir saudade. Você vai sentir, que nem hoje, eu, Gabriel, toda vez que eu lembro do meu pai, cara, meu pai falecido, cara, eu não com a mesma dor assim sempre, mas quando bate aquela, poxa, meu pai não me viu nenhuma conquista minha. E às vezes você quer ter uma conquista, você quer contar pra alguém. Mas isso Você tem quer que ser mostrar pra tratado, alguém. né? Entendeu? Sim, você vai amadurecendo na gente, mas a gente sente o sentimento, às vezes, da saudade. Porque... A saudade, entendeu? Claro, isso que você está falando, a pessoa, na verdade, porque assim, é claro que nós somos humanos, nós somos humanos. Falhos, errados, totalmente desprovidos da misericórdia, mesmo assim ele tem conosco. Então assim, eu não posso viver só do que aconteceu. Sim. Porque às vezes as pessoas acabam ficando amarguradas,
as coisas passadas para trás ficam. Sigo para o alvo que é Cristo. Eu não posso... eu tive uma decepção com André. Passou 5 anos e ainda eu vivo amargurado por causa da decepção. Cara, a pessoa tem que... Mas ela não vai viver amargurado, mas essa decepção vai fazer muitas vezes a pessoa pensar 2 vezes antes de confiar em outra pessoa que nem confiou antes. Não, sim. Entendeu? Mas Gera esse sentimento, entendeu? Porque sempre quando alguém for decepcionar, por mais que ela não fique amargurada, vai ser sempre a lembrança daquela primeira decepção que aconteceu com ele no passado. Isso daí reflete muito nas coisas, por exemplo, é aquela menina que às vezes sente atração por um homem, né? E depois você acaba se decepcionando na primeira, na segunda, na terceira. E aí, assim, as 3 vezes que ela teve essa coisa com um homem e a decepção, né, com um parceiro, ela acaba que no quarto ela já acredita que, por exemplo, ela sofreu as 3 vezes com traição. Sim. Ela acha que todos os homens já não prestam mais, entendeu? Sim. O quarto ela já vai desconfiar da traição e tudo mais. Eu sei que nesse sentido você quer levar, não é? Não, eu falo no sentido, tipo assim, daquilo que nos marca, uma dor, uma perda, uma situação que nenhuma. Nisso que eu tô falando, por exemplo, a pessoa ela é... Não com sentido, não tô trazendo no sentido da pessoa ficar receosa de não querer. Eu tô falando no sentido de que a tristeza produz em nós algo que não nos faz a gente esquecer. A gente já esquece de muitos momentos felizes. O nosso ser humano é dessa forma. A gente não consegue assimilar e guardar os momentos de alegria com mais os momentos de tristeza. Que agora, se eu for trazer um exemplo mais coloquial para você. Hoje, se eu falar para você, Roger, você e Letícia já são casados, já estão juntos há vários tempos. Me tragam qualquer lembranças. Na sua cabeça, você vai te lembrar dos momentos felizes, mas eu tenho certeza que você vai trazer mais momentos tristes, de situações, às vezes, de uma briga, de um contenda, vai vir mais na sua memória do que aqueles outros momentos felizes. Entendeu? Aí vai... Entendeu? Entendi. Mas interessante, pegando isso te marca nessa situação. Pegando nessa deixa aí que o Gabriel falou, olha como é que é, mano. Tipo assim, os irmãos de José tinham voltado pro Egito, eles já tinham lá um tempo lá, e já tava, tipo, prosperando e tal. E aí quando Jacó morre, no versículo 15 do 50, ele vai, vendo José, o seu pai que havia morrido, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que nós causamos, é aquilo. Sim. É o viver do passado, né, do corpo, mas e se, né, então por causa do meu pai que tá aqui, que ele não tá fazendo isso comigo? Aí José fala, ei, vocês estão entendendo não, velho. Vocês não estão entendendo. Sim. José chorou, né, quando recebeu, e falou, depois seus irmãos prostraram diante dele e disseram, aqui estamos. José disse, no 20, né? Não, 19. Não tenha medo, né? Os bens se sente mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se... Isso entra muito também no que ele tá falando agora, na situação. Por mais que eles fizeram mal com ele lembrava do mal que fizeram, mas ele não vai retribuir mal com mal. Então, mas é isso que eu tô... Assim, no meu entendimento, né, claro. Pra mim, José tinha esquecido. Tipo assim, esquecido não. Mas assim, não tem mais... Não fazia sentido. Tanto ficar voltando no assunto. Os irmãos trouxeram à tona. Não era uma ferida no coração dele de rancor. Tipo assim, quem não briga, né, com a esposa e tal. Mas raramente eu consigo me lembrar, assim, dos momentos. Pode ser aqueles momentos calorosos e tal. Cara, eu não tenho costume de lembrar essas coisas. Não, lembrar eu lembro, mas eu sou tipo assim, por exemplo, se eu brigar com a Jennifer agora, quebrei o pau na sala, a gente vai pra cozinha, eu vou conversar com ela como se fosse normal. Eu sou assim. Ela não vai me responder, ela não vai conversar comigo, ela não vai falar nada comigo, vai ficar quieta, vai fechar a cara, mas eu vou conversar vou quebrar o pau mesmo, de falar alto, de tal, que não sei o que, mas depois eu vou conversar de boa. Entendeu? Porque isso é do homem também. Isso é do homem, isso também é da mulher. É que nem eu falo, tipo assim, o homem tem um defeito de fábrica de ser preguiçoso.
A gente demora muito pra fazer umas paradas. Principalmente quando aquilo é trabalho braçal dentro de casa. Demora muito pra fazer. A mulher, o defeito de fábrica da mulher é isso aí. É isso aí. Ela não... É verdade. Difícil esquecer as coisas. Tipo assim, ela tá ali, mano, e já era, mano. É verdade. E a gente tem que trabalhar isso, mano. Amém? Amém. Terminamos Gênesis. Gênesis. E show da próxima. E como é que a gente vai fazer já no... Pensando Meter um evangelho, seguir pra Mateus. história de Moisés ou já ir pra... Cara, pra mim segue. Segue Êxodo. Segue. Minha preocupação não é nem Êxodo depois. Quê? Levítico e Deuteronômio, que é muito lei. Não, bota Êxodo e depois a gente vai pro Novo Testamento. Não, pode ser. Pode ser, mas Êxodo segue. Ou Êxodo então- é muito bom. É, porque é uma sequência daquilo que a gente tá Tudo que tá sendo acompanhado aí, senão a É, gente tá pede também. acompanhando Amém. a situação. Quem lá? Amém. Deus, te agradecemos por esse momento, Pai, de aprendizado, Pai, que o Senhor esteve presente, Pai. Somos gratos por isso. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do André, do Gabriel, Sim, Deus. da minha família também, da família de cada um aqui representada. Sim, Pai. Somos gratos, pois o Senhor é bom em todos os momentos, Pai. Deus, em nome de Jesus, te entregamos ainda a nação brasileira, Pai, nas suas mãos, Sim, Pai. Pai. Ó Deus, sabemos que as pessoas ali estão em busca, Senhor Deus, do que é o melhor para a nação, não é sobre o Bolsonaro, não é sobre o Lula, mas é tudo aquilo que esperamos no Senhor, Pai. Se for da Tua vontade, que permaneça o candidato X, se não for da Tua vontade, mas que a Sua vontade seja prevaleça, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Pai, que o Senhor tome a rédea e comece a nos mostrar, Pai, que possamos, Senhor Deus, entender, Pai, e seguir da forma que o Senhor quer, que a gente possa, Senhor Deus, Sim, seja. colocar os nossos filhos no caminho correto, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, conseguir mostrar, Senhor, a verdadeira, perfeita e agradável a igreja que o Senhor espera de nós, Pai, que possamos ser igreja, Senhor Deus, não só dentro de quatro paredes, mas principalmente lá fora. Sim, verdade. Deus, que não possamos negar o Teu Evangelho de maneira nenhuma, mas que possamos, Senhor Deus, sobressair o Seu nome através das nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Gabriel, que o André e que eu, Pai, nós possamos ser reconhecidos no inferno, Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, nos diz que em tempos difíceis, Deus, o inferno conhecia, Senhor, cada apóstolo, cada um mártir da Bíblia, Pai, e que possamos, Senhor Deus, também ser conhecido, Pai. Deus, em nome de Jesus, que, Senhor Deus, o Seu nome possa ser bradado na nossa boca, Pai, que possamos, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, prosperar a fé, Pai. Continue, Senhor Deus, cuidando das nossas vidas e nos dê o entendimento. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Tava